No ar, Homilia Diária, uma palavra que transforma, minutos de fé e devoção para o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus os abençoe. Hoje é quarta-feira da 19ª semana do Tempo Comum, 12 de agosto. E eu rezo com você, meu santo e minha santa, com o Santo Evangelho do dia, que se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos de 15 a 20. E o Evangelho diz o seguinte: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo, eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido, por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, estamos no capítulo 18 do Evangelho de São Mateus, que é o capítulo eclesial, o capítulo que fala sobre a vida em comunidade. E nestes versículos, de modo específico hoje, Jesus ele vai nos orientar sobre como lidar com conflitos e o pecado de forma construtiva. Aqui, meu santo e minha santa, devemos não olhar o pecado do outro e também como nós lidamos com o pecado do outro. Aqui a grande questão é essa: como eu estou lidando com o pecado do irmão na comunidade. E quando eu vejo o irmão em pecado, eu já vou logo criticando, expondo a pessoa, postando em rede social, como hoje a gente vê muitas pessoas levam muitos pecados dos outros para as redes sociais, que não ajudam em nada, muito pelo contrário, prejudica ainda mais, escandaliza a igreja e prejudica ainda mais a pessoa. Então Jesus hoje, nesses versículos que eu acabei de ler, aqui do capítulo 18, Jesus ele nos orienta como lidar com os nossos conflitos, com os conflitos dos outros e com o pecado alheio, com o pecado do outro. E aqui ele vai dizer no versículo 15, se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Então Jesus aqui, ele orienta a corrigir o irmão em particular. Depois que se aquela pessoa não ouvir a pessoa que o chamou ali, aí sim devemos levar levar as testemunhas com outras duas ou três testemunhas. E por fim, Jesus nos aconselha a levar perante a igreja, tratando como pagão e se persistir no erro. Aqui, meu santo e minha santa, Jesus, ele nos orienta, aqui nos versículos de 15 a 17, ele orienta a corrigir o irmão em particular. Nós temos a tentação de julgar as pessoas em público, no meio de todo mundo. Ou seja, por quê? Porque muitos não leem, não conhecem esse trecho da Escritura, não têm esse conhecimento, e aí já vai julgando. Nós vivemos numa sociedade, num mundo do julgamento. Infelizmente, nós temos esse pecado, porque eu me coloco também de julgar as pessoas, de condenar as pessoas, sem dar uma oportunidade das pessoas se explicarem, das pessoas ter como voltar atrás, se corrigir daquele pecado, mas a gente já vai julgando, apontando, dizendo que fulano é isso, que fulano é aquilo. Então o Evangelho de hoje nos chama
a olhar com um olhar de caridade. Assim como eu quero que as pessoas tenham misericórdia comigo, nós devemos ter misericórdia para com as pessoas. Nós queremos para nós a misericórdia, mas para os outros é sempre a justiça, é sempre ali o peso da lei. E não é assim, meu santo. Não devemos tratar as pessoas dessa forma. Primeiro, Jesus nos orienta a chamar a pessoa em particular. Se a pessoa não escutou, chama 2 ou 3 pessoas. Se essas 2 ou 3 pessoas não ouvir, aí assim leva para a igreja. E se nem mesmo a igreja a pessoa ouvir, aí deve ser tratada como um pecador público, uma pessoa que se recusa a buscar o perdão, a se converter. O versículo 18 confirma que as decisões da igreja na terra têm validade no céu. Mateus vai nos dizer que tudo que a gente ligares na terra será ligado no céu. Então aqui confirma que as decisões da igreja na terra são válidas no céu, diante de nosso Senhor. E os versículos finais, o 19 e o 20, enfatiza a força da oração comunitária. E aqui para a gente ver como é importante a oração, seja a oração particular, seja a oração comunitária. Nós estamos rezando em comunidade, nós estamos nos reunindo como comunidade, nós estamos buscando de fato essa oração comunitária que é a presença de Jesus. Ele vai dizer, onde 2 ou 3 se reúnem em seu nome, ele ali está. Então, se 3 pessoas se reúnem para rezar, para buscar a Deus, Jesus se faz presente ali, meu santo e minha santa. Então, devemos pedir a nosso Senhor essa graça, que nós não sejamos fiscais, como dizia o Papa Francisco, fiscais da vida do outro. Às vezes a gente vive como fiscais, fiscalizando a vida das pessoas, se preocupa tanto com a vida do outro que esquece de cuidar da sua própria vida. Aqui me lembra uma historinha que eu ouvi, que diz que uma mulher, ela tinha uma vizinha, e essa vizinha ela ganhava dinheiro lavando roupa. E aí, todo dia, era a ladainha daquela mulher com o marido. Olha, marido, como aquela mulher é porca, aquela mulher é imunda, ela não sabe lavar a roupa. Olha que roupa suja, as roupas tudo manchadas, ela lava mal lavada. E todo santo dia era a ladainha dessa mulher com relação a essa vizinha. E aí, um dia, ela levantou e tal não foi a surpresa. Ela olhou e viu já as roupas estendidas no varal e ali as roupas tudo branquinha, tudo perfeita. E ela ficou abismada. Marido, olha que coisa extraordinária. A mulher agora conseguiu lavar bem as roupas. E aí diz que o marido falou para ela, não, querida, é porque hoje eu levantei mais cedo. E aí eu limpei todo esse vidro aqui da janela da nossa casa. Moral da história, meu santo. Não era a roupa da vizinha que estava suja. Não é a vizinha que não sabia lavar bem as roupas. O contrário, era a mulher que se preocupava tanto com a vida da vizinha que esqueceu de limpar a sua janela, o vidro da sua janela. Então o que estava sujo não era as roupas da vizinha, era o vidro da casa dela. Isso é para nos ensinar que às vezes a gente é tão fiscal da vida do outro, a gente se incomoda tanto com a vida do outro que a gente esquece de cuidar da nossa própria vida. E aqui, a vida em comunidade, a vida comunitária, ela é cheia de dificuldades, mas a gente, em Cristo, deve superar essas dificuldades, meus santos e minhas santas. Então, peçamos a nosso Senhor que nosso Senhor nos ajude a, de fato, a lidar com o pecado do outro com caridade, porque nós também somos pecadores, nós somos cheios de defeitos, e às vezes a gente enxerga o defeito no outro porque a gente não olha para nós mesmos. Nós devemos olhar as nossas imperfeições, os nossos pecados, para aí depois tentar corrigir o irmão. Então peçamos a Jesus nesse dia que Ele nos ajude a gente não ser fiscais do pecado do outro. Claro que a gente deve se preocupar pela salvação do irmão, mas não condenar o irmão, não ficar apontando o nosso dedo, porque nós não temos o direito de sair por aí julgando e tampouco condenando ninguém, porque isso cabe a Deus. O que cabe a nós é rezar, é estar em comunidade, e a rezar, e ali quando nós rezamos, o Espírito Santo de Deus se manifesta. Então, meu amado, minha amada, que o Senhor, lá do céu, Ele possa nos abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Homilia Diária, uma palavra que transforma, com o Padre Lucimar Costa.